Graça e paz, irmãos, estamos mais uma vez aqui para, juntos com você, podermos compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós queremos começar orando, pedindo a Deus que nos ajude no entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por este dia, somos gratos ao Senhor por termos essa oportunidade de estarmos aqui e compartilhar com os irmãos essa reflexão, meditarmos um pouco nos ensinamentos do Senhor. Pedimos que nos ajude, que nos guarde, que nos livre do mal e, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos ensine a perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Muito obrigado pelo perdão que já temos em Cristo Jesus. Pois é em nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Queremos ler com os irmãos um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 5 e 6, que diz o seguinte: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Já pensou? Já pararam para pensar sobre esse ensinamento do Senhor aos seus discípulos que estavam pedindo que lhes acrescentassem a fé? Nós que vivemos hoje num mundo onde todos dizem ter fé, até mesmo dentro da igreja cristã, muitos se arrogam de fé, que têm fé, e os discípulos que conviveram com Jesus, que estavam diariamente ao lado de Jesus, fizeram esse pedido. E não é de causar estranheza, porque Cristo queria dar-lhes um ensinamento. Na continuidade do texto, os irmãos vão entender porque os discípulos fizeram esse pedido. Porque Jesus estava ensinando sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoar. E eles acharam aquilo impossível de ser cumprido, porque perdoar 70 vezes 7, como Jesus fala no texto, que se o irmão for pecar contra você, fizer alguma coisa contra você, algo que lhe incomodou, que você não gostou, mas que se ele for a você 7 vezes no dia e 7 vezes lhe pedir perdão, o seu dever, o seu papel como cristão é perdoar. E os discípulos acharam isso impossível e por isso pediram para que a fé deles fosse acrescentada, porque é muito difícil perdoar. Geralmente nós guardamos rancor por muito tempo. Não sabemos liberar o perdão, não sabemos dar o perdão, não sabemos pedir perdão. E isso tem, de certa forma, afetado de forma negativa a igreja do Senhor, porque os irmãos têm se trancado no seu eu, naquilo que a sua carne pede, que é de não perdoar, tolerar, aceitar, ou saber conviver com o irmão que o ofendeu, ou disse algo, ou fez alguma coisa que lhe desagradou. Quando na verdade a carta de Coríntios manda que nós que somos fortes na fé devemos praticar o amor em saber conviver, aceitar os mais fracos na fé, né? Então precisamos conviver com essa diferença, né? Com essa realidade, porque na igreja nem todos são iguais, nem todos são espirituais. Se assim fosse, a Bíblia estaria entrando em contradição, porque a Bíblia diz que dentro da igreja existe o joio e o trigo. Ou seja, existe o crente forte e o crente fraco. E nós precisamos saber conviver com essas pessoas. E
conceder-lhes o perdão. Às vezes nós nem sabemos o problema do irmão, a situação do irmão, o porquê ele vive daquele jeito, o porquê ele é rebelde, o porquê ele não se encaixa na convivência da igreja, no estar junto, na comunhão com os irmãos, e nós começamos a julgar, nós começamos a falar, a querer colocar objeções, querer colocar desculpas para não se aproximar do irmão e assim não manter, não viver essa convivência de unidade, de intimidade com o irmão. E isso trava a comunhão, impede a falta de perdão, impede a liberação de perdão. Na reação dos discípulos se encontra um dos conceitos populares mais arraigados do povo de Deus. É a ideia de que a fé chega em quantidades diferentes para cada indivíduo, em maior ou menor grau para aqueles que seguem a Jesus. Na verdade, isso não é verdade, né? Isso não acontece. A fé ela é igual para todas, né? Ela não é estabelecida, não tem um padrão da fé grande, da fé pequena, da fé maior, da fé não. A fé ela apenas precisa ser exercida, ser demonstrada, ser vivida, para que a igreja do Senhor possa andar de maneira saudável, de maneira sadia. Daí provém frases tão comuns como: irmãos, cantemos este hino com fé, ou você é uma pessoa de muita fé, por isso Deus usa você por causa da sua fé. Conclui-se assim que as vidas necessitadas de mais deslumbrantes manifestações de Deus pertencem a um grupo de pessoas que têm pequena fé. Nos dá a entender que Deus usa quem tem muita fé, ou em certos momentos quem está com a sua fé em alta, né? Porque nós temos os nossos momentos e dias de crise que a nossa fé talvez esteja lá embaixo, quando bate o desânimo, a falta de coragem, então a nossa fé talvez tenha diminuído. Na verdade, a nossa fé está ali no coração. Cristo procurou corrigir essa equivocada concepção de fé. Ao pensarmos que o tamanho da fé é que faz a diferença, avançamos numa direção errada, porque damos ênfase à pessoa e não a Deus. Para modificar essa forma de pensar, o Senhor usou a ilustração de um grão de mostarda, que os irmãos que conhecem sabem que é minúsculo, um grãozinho pequenininho, mas que tem um incrível potencial quando é utilizada de maneira eficaz e eficiente, na pessoa certa, no lugar certo, na pessoa de Deus. Em relação à fé, a chave não se encontra no seu tamanho, mas no objeto onde ela se firma, que é Deus. É por isso que na vida espiritual não há falta de grandes quantidades de fé, já que o tamanho do fundamento onde ela se baseia é que fará a diferença. Deus é todo-poderoso, soberano, maravilhoso. Quem nele crê pode experimentar em sua vida todos os dias extraordinariamente os atributos de Deus com a sua fé, firmada, alicerçada em Deus. Na realidade, a questão não está em ter ou não ter fé, porque todos nós a possuímos. Infelizmente, muitos não baseiam sua fé em Deus, mas a orientam a seus próprios critérios ou nas suas próprias opiniões pessoais. Não é de surpreender que a nossa fé produz tão poucos resultados, porque não estão alicerçadas em Deus, e por isso
não crescem, não saem do lugar, não permanecem, não se firmam, porque muitas vezes nós baseamos a nossa fé na igreja, na denominação, no pastor, num louvor fervoroso e assim por diante. Para que Deus comece realmente a agir em nós, é necessário que a nossa fé, por menor que seja, volte-se exclusivamente para a pessoa dele, de Deus. A nossa fé precisa estar focada, firmada em Deus. Aí sim veremos a extraordinária manifestação de uma árvore sendo arrancada, plantada no mar, quando depositarmos e colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, a Bíblia diz que o justo vive por fé. E essa fé precisa estar alicerçada na pessoa de Deus. Essa fé precisa estar alicerçada na cruz de Cristo Jesus. Porque é para ela que nós precisamos olhar e assim mantermos firmes, inabaláveis na palavra, na mensagem da cruz, no Evangelho da cruz. Só assim então poderemos ter o nosso coração livre de amarguras, de angústias e assim podermos liberar perdão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, nos dando esse entendimento e sabedoria para vivermos a sua palavra. Amém.